dentro da igreja. Por quê? Porque não há vitória, não se venceu os poderes das trevas. A igreja continua a lutar com os espíritos imundos da terra, com os escorpiões da terra. Não, Jesus nos mandou não somente para pisarmos os escorpiões, mas também as serpentes, viu? Escorpiões são os poderes que atuam na terra. E as serpentes são os príncipes que atuam nas regiões celestiais. Mas a igreja continua a lutar com os espíritos imundos, continua a lutar com a pomba gira, continua a lutar com o espírito antiprogresso, com o demônio tranca-rua. Não! A nossa guerra, esses aqui têm que ser pisados. Temos que avançar e romper os príncipes das trevas. São os generais de Satanás, são anjos caídos, príncipes, potestades, poderes que atuam nos lugares celestiais, com uma vida de oração, com joelhos desconjuntados, sim, em jejuns permanentes. E assim nós vamos avançar, vamos tomar o controle dos territórios que eles dominavam. Quando eles fugirem, quando eles abandonarem aqueles territórios, então nós vamos repartir o seu despojo. As almas, sim, glória a Jesus Cristo, não virão para nós, mas para Cristo. Não vão encher as nossas igrejas, mas vivendo uma vida mundana, sem libertação, sem Deus, sem esperança. Virão libertos e salvos, conhecerão a Deus e entrarão na mesma milícia e marcharão para controlar outros territórios. Há um território para se controlar. Há territórios para se tomar o controle, a igreja. A igreja tem que avançar, mas a igreja não está avançando. A igreja está parada, festejando com maratonas e festas. A igreja está festejando com as conferências e congressos e não sei outras coisas. Não, não é isso. Temos que avançar. Pedro, o grande guerreiro, foi convidado a ir repartir ou então distribuir os bens lá na mesa. E ele disse que não convém que a gente deixe esse importante serviço e vamos servir as mesas. Mas escolhem irmãos, aleluia, de boa reputação entre vocês que farão isso. E nós vamos permanecer no ministério da palavra e no ministério da oração, então e na oração. Mas a igreja hoje só permanece no ministério da palavra e não na oração. A palavra só vai surtir efeito, ou então a palavra na nossa boca só será verdade, como disse a mulher da viúva da Sarepta, se nós estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, com o poder do Espírito, e falaremos, e as pessoas sentirão o impacto. Haverá conversões, libertação, cura. Mas se não houver isso, é mentira. Podemos falar muito. Hoje, esse é o século, a igreja do século XXI tem muito conhecimento, muitos livros, doutores, sim, doutor de divindade em todo tipo, em todo lugar. Mas olha, o poder é escasso. Estamos pobres nisto. Isso é um poder, não há conversões. Isso é um poder, não há vitória. E o poder não vem senão, glória a Deus, com a cruz nas costas. Com uma vida de sacrifício, da renúncia, da abstinência, avançando para despojar os poderes das trevas, os principados da ira que controlam esse século. A Bíblia diz que Jesus despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Com que vida? Será que Jesus o despojou vivendo uma vida de maratonas e festas? Uma vida de renúncia, de submissão à vontade do Pai, de sacrifícios. Jesus esteve no deserto orando, passava a noite em oração, passava dias em oração. Sim, e assim conseguiu subjugar os príncipes das trevas, conseguiu pisar na cabeça da antiga serpente, feriu, glória a Deus, a serpente antiga e nos resgatou das maldições. E agora a igreja foi deixada para tomar o controle dos territórios que esses inimigos foram vencidos e ainda controlam. E nós temos que avançar. Há um combate para se fazer. Há uma guerra. E essa guerra é mais real do que a guerra física. Esta é a verdadeira guerra. A guerra no mundo do espírito. Mas a igreja não entrou na guerra. Sim, se a igreja não vencer, eles continuarão a reinar. E para vencer tem que entrar na guerra. Entrar na guerra com a renúncia. Sim. Fazer aquilo que Deus manda, com a cruz, renunciando à própria vida, vivendo uma vida de oração, 10 minutos de oração, 5 minutos não chega. Sim, os grandes avivamentos se manifestaram na terra quando os homens oraram. Ouviste? Quando os homens oraram e houve um impacto na terra. Charles Finney e outros guerreiros que passaram na terra, Jonathan Eduardo, eram homens de oração. Mas a igreja hoje não ora. A igreja só prega e ora pouco. E quais são os resultados? Nada. E se confundem e se enganam com os falsos resultados, com igrejas lotadas, sim, com festas. Não, isso não é avivamento, isso não é salvação. Esse mundo todo está indo para o inferno dentro da igreja. Sim, mas se nós lutarmos com esses poderes e os vencermos, então nós vamos despojar
os bens que eles controlavam, mas têm que ser maniatados com uma vida de oração. 10 minutos não chega para vencer os príncipes das trevas. É preciso passar horas e horas de oração. Tem que suar a camisola, o ministro. Quanto tempo você ora para subir no altar? Hein? Ou você está fazendo o que falava o Ben-Hinn? Ben-Hinn dizia que ele não precisa orar, ele estava assistindo a sua televisão e saiu da sala e subiu no altar e levantou as mãos e todos caíram. É isso? É mentira de Satanás. Isso é poder dos demônios operando mentirosamente, falsamente. Não, tem que dobrar o joelho, tem que orar, joelho desconjuntado, mãos cansadas. Orar e orar e orar e orar e orar. E depois você vai entregar vida aos mortos. E os mortos vão receber vida e vão ressuscitar. Mas se não houver isso, seremos outros religiosos. Sepulturas caiadas. Sim, paredes branqueadas. E não teremos resultados. E o diabo Satanás continuará a vencer. A fazer e desfazer. Olha o que o Senhor me mostrou um dia. Eu tive uma visão. E eu vi Satanás olhando para o céu e ele blasfemava contra Jesus. E ele dizia: Jesus, tua morte na cruz foi em vão, porque o teu povo odeia a cruz. E ele disse: Jesus, eu vou te mostrar os meus, como eles amam a minha cruz. Como que os meus olhos se abriram e mostrou-me homens se consagrando a Satanás. Uns vivendo nas matas, nas catatumbas. Homens fechados dentro das casas. Dias e dias e dias e jejuando para Satanás. Homens de joelho, orando para Satanás, falando em línguas de Satanás. Dias e dias. Joelhos sangrentos, estavam lá a buscar o poder do diabo. Mas a igreja é uma igreja preguiçosa. E dizem: Jesus já fez tudo. Controla todos os pregadores que pregam isso, que não precisa mais disso, porque Jesus já fez. Controla as suas igrejas. Controla os líderes. Controla os ministros. Igrejas mundanas. E eles próprios mundanos. Só que eles são inteligentes. Eles esconderam a vida mundana para não criar escândalo. Vivem surdina, na escondida. Vivem se prostituindo, se escondendo. Bebem, roubam, mentem. Sim. E o povo? É só olhar para o povo que eles pregam. Nunca se convertem. Por quê? Porque eles não venceram os poderes das trevas. Se até os espíritos imundos da terra não foram vencidos pela igreja, como é que venceríamos os príncipes das trevas? É impossível. Sem o sacrifício, sem a cruz. Os maiores homens de Deus que existiram na terra, desde o primor do princípio, foram homens de sacrifício. São homens que renunciaram tudo. Homens que viveram em a sós com Deus, andaram com Deus, sacrificaram sua juventude, suas vidas e receberam o dinamite de Deus. Triunfaram, pisaram, andaram em cima de demônios, esmagaram principados e potestades, sujeitaram os poderes das trevas e foram respeitados. Hoje, como Paulo, até as suas epístolas, ganha almas para o céu. Por quê? Paulo foi tão odiado e é odiado até hoje por Satanás, por aquilo que ele fez. Aonde colocaram a Basílica de São Pedro, onde colocaram lá o altar, o maior altar da idolatria do mundo no Vaticano, é onde foi enterrado o apóstolo Paulo. É a profanação, é o ódio, é a ira, é a mágoa. E Satanás tem lutado para que ninguém tome esse ofício. E quando Satanás blasfemava contra Jesus, dizendo que os deles sacrificavam, crucificaram as suas vidas por ele, mas os de Jesus odiavam a cruz. Como pode? Nós estamos dormindo. Como pode? Eles estão sacrificando. Ouvistes? Eu vi isso. Eu vi. Então, igreja, levantem-se. Tomem o controle das nações através de uma guerra espiritual. Em nome de Jesus.